Posto. Jesus não queria fazer milagre para ganhar fama. Os milagres que Jesus operava apontavam para a cruz. Entende isso aqui? Milagre e evangelho não é para ganhar destaque. Milagre e evangelho é para carregar a cruz e poder ganhar o céu. Jesus não operava milagre na terra para ganhar fama. Jesus não operava milagre na terra para se autopromover. Jesus operava milagre na terra para subir na cruz e poder dar vida para a humanidade. Entende isso aqui? Milagre e evangelho não é mar de rosa. Milagre e evangelho não vai nos dar tapinha nas costas. Milagre e evangelho, pregar e cantar, não vai nos dar engajamento em rede social. Milagre vai gerar apontamento. Milagre vai gerar calúnia. Milagre vai gerar pedrada. Está na Bíblia, está, Atos capítulo 7. A Bíblia vai dizer que antes de Estevão começar a operar sinal e maravilha, ninguém apontava. Mas depois que Estevão começou a pregar em praça pública, começou a operar milagre, começou a falar do Jesus que estava morto e ressurreto, levaram Estevão para o sinédrio e apedrejaram até a morte. Então entende isso aqui. Quando o evangelho for mar de rosa, você está no evangelho errado. Quando o evangelho não causar ferida, você está no evangelho errado. Porque Paulo disse assim aos Colossenses: eu carrego no meu corpo as marcas da cruz de Cristo. É Paulo dizendo assim: machuca, mas ainda vale a pena. O céu está dizendo para alguém aqui: as pedradas no meio do caminho doem, mas vale a pena para ganhar o céu. Está na Bíblia, está. Mateus capítulo 5, versículo 10. Jesus disse assim: bem-aventurados sois vós, que sofrem perseguição por amor ao meu nome. Por quê? Porque esses herdarão ao reino dos céus. Alamacanta, na chebre assaio. Eu sinto ele aqui e ele está dizendo para alguém aqui: as pedradas não te aproximam da terra, mas as pedradas te aproximam do céu, diz o Senhor. Primeiro, Jesus está dizendo assim: eu não opero milagre para minha autopromoção, eu opero milagre para salvação. Eu vou repetir isso aqui para você colocar no seu status da rede social. Jesus não opera milagre para autopromoção. Jesus opera milagre visando a salvação. Porque quando o ministério for para gerar autopromoção, a gente está vivendo a Bíblia errada. Ministério é para gerar salvação. Esses dias me perguntaram: ô Jeff, você prega para quê? Eu prego por almas. Eu amo ganhar almas. Eu amo ver alguém se rendendo aos pés do Senhor. Eu amo quando você está pregando num culto e vem umas 15 almas aceitar Jesus. Vem criança, vem traficante, vem ex-presidiário, vem prostituta. E eu fico feliz porque alguém olhou para mim e disse assim: está na hora de você começar a movimentar suas redes sociais. Está na hora de você começar a ganhar fama com isso aí. Eu falei: queridão, quem ganha fama na terra não recebe galardão no céu. Evangelho ainda é alma no altar e salvação. Entende isso? Os milagres de Jesus não foram para deixar ele famoso. Os milagres de Jesus foram para que ele subisse na cruz do Calvário. Ele opera milagres assim: ainda não é chegada a minha hora. Isso é profético, porque tem hora para tudo. E o problema da gente é que a gente quer viver promessa sem a hora da promessa ter chegado. O problema da gente é que a gente quer viver promessa sem a hora ou o momento certo ter sido designado. É por isso que eu amo Salomão, e Salomão diz assim em Eclesiastes 3, que há um tempo determinado para todo propósito debaixo do céu. Alguém diz que é toda coisa. Mentira, todo propósito, está na Bíblia, pode ler. Não é coisa, é propósito. Porque antes da gente viver o tempo determinado, primeiro a gente tem que viver o propósito estabelecido pelo céu. Só que o problema da minha geração, pastor, é querer viver promessa sem antes passar pelo processo e antes entender o que é propósito para poder alcançar a promessa do Senhor. Jesus disse assim: não é chegada a minha hora. Aí a mãe dele vai levantar e vai dizer assim: fazei tudo o quanto ele disser para os servos. Sabe o que mexe comigo? Os servos nem sabiam quem era Jesus. Os empregados da festa nem sabiam quem era Jesus. Jesus não tinha fama nenhuma na Galileia ainda. Ninguém conhecia Jesus. Só que mesmo assim, eles obedeceram à palavra de Jesus. Isso é muito forte, porque a autoridade que ele tem é tão grande,
que faz com que quem nem conheça obedeça aquilo que ele fala. E o processo para o milagre, primeiro, obediência. O primeiro processo para a gente ver o milagre acontecer é obedecer à voz do Senhor. Eles vão obedecer e Jesus vai dizer assim, ó, pega 6 talhas de pedra para purificação de judeus e enche as talhas. Eu vou terminar aqui, porque senão eu vou falar demais, mas tem 6 talhas de pedra para purificação dos judeus. E isso é profundo, porque os judeus são um povo limpo. Os judeus são um povo que tudo que eles vão fazer, ele lava a mão, lava o pé, lava o corpo. Judeu é um povo que gosta de ser purificado. Porque o judeu acha que se não lavar a mão para comer, ele está pecando e sendo impuro. Então as talhas de pedra serviam para a purificação dos judeus. Mais ou menos 6 talhas com 75 litros de água em cada. Só que se as talhas são postas para purificação, e o casamento está cheio com todo mundo que mora na Galileia, quer dizer que todo mundo que chegou lavou a mão. Todo mundo que chegou lavou o pé. Isso aqui é profético porque eles estão andando dentro da terra. E a gente sabe que quando a gente anda no calor do deserto e tem terra, a terra gruda no pé e gruda na mão e a gente fica sujo. Então os judeus lavaram a mão nas talhas e a água ficou suja. Jesus disse assim, pega a água suja das talhas e enche mais. Isso é profundo, porque a pedra das talhas representa Jesus. Deus falou algo comigo, eu não sei se você vai pegar. Porque pregador tem isso, às vezes fala forte comigo e pode não falar forte com vocês. Só que a pedra das talhas representa Jesus. O pregador me prova que ele é a pedra, prova. Atos capítulo 4, versículo 11 diz que ele é a pedra rejeitada pelos edificadores. Salmo 118, versículo 22 diz que ele é a pedra de esquina angular. Então Jesus é a pedra. Mas e a água suja? A água suja somos nós. Manchados pelo pecado. Manchados por tudo aquilo que a gente vive no dia a dia, manchados pelo erro, manchados pelas falhas. Eu não estou apontando o erro de ninguém, porque eu também sou pecador, e como Paulo disse, eu sou o principal dos pecadores. Só que a pedra representa Jesus, e a água suja representa nós que somos pecadores, e o milagre está aqui. A pedra pega a água que é suja e inutilizável, e torna a água em algo bom e reutilizável. Jesus é assim, pastora. Ele pega a gente sujo pelo pecado, sujo pelas concupiscências da carne, sujo pelos desejos ruins e nos transforma em algo bom para nos usar aqui na terra. Entende isso? Você não era bom. Você não podia ser usado. Eu não era bom, eu não podia ser usado, mas é por isso que eu amo o Dr. Rocha, porque o Dr. Rocha pega a gente sujo para deixar a gente limpo e tornar a gente utilizável. Me prova que ele é a rocha, prova. 2 Samuel capítulo 2, versículo 2, e rocha nenhuma há como o nosso Deus. Ele ainda é a rocha. Entende isso? Ele pega aquilo que não era para fazer ser e usar na terra. É por isso que Paulo disse em Romanos 6:22, e libertos do pecado fostes feitos servos da justiça. Isso aqui é profundo. Ele nos livra do pecado. Quando quando servíamos o pecado, porque entende isso? Quem anda em pecado está servindo ao pecado. Mas Deus veio para nos libertar do pecado e nos tornar servos da justiça. Vou encerrar. Porque a pedra representa a Cristo, a água suja representa a gente, mas a água nova, limpa, colocado dentro das calhas, isso é profundo demais. Por que, pastora? A água está suja dentro da calha, mas a calha não está cheia por completo, a calha está na metade. Jesus fala assim, ó, pega as calhas e enche o resto por completo. Colocou água limpa dentro. E a água dentro da Bíblia é a simbologia do Espírito Santo.
Então entende isso, para o homem ser limpo por completo é necessário ser cheio do Espírito Santo. Eu sou pentecostal, mas falar língua, rodar e pular não significa ser cheio do Espírito Santo. Ser cheio do Espírito Santo significa ter uma mudança de vida e guiar a vida segundo a direção do Espírito Santo. E o céu está dizendo para alguém aqui, para ser transformado por completo, primeiro, tem que ter um encontro com o Dr. Rocha chamado Jesus, e segundo, tem que ser cheio do Espírito Santo. Vou encerrar, outro dia eu termino. Eles pegam a calha e falam assim, vai lá e enche as calhas. Sabe o que é profético? Porque eles têm que pegar uma calha, imagina, uma calha que cabe 75 litros de água é algo muito grande. E a calha é de pedra, e a calha está pela metade. Então imagine algo pesado, com água até a metade. Para eles viverem um milagre, eles tiveram que suportar o peso de carregar as calhas para ir e para voltar. Isso é profético. Porque para viver o milagre, primeiro, tem que passar pelo processo. E o processo é carregar a calha nas costas, é carregar peso. Porque quem acha que pregar não gera peso, está enganado. Quem acha que pastorear não é pesado, está enganado. Quem acha que louvar na igreja não é pesado, está enganado. Porque é pesado o ministério do cristão. Primeiro, processo. E eu vou falar esses 3 P aqui para você, que Deus me deu uma mensagem esses dias. Primeiro, processo. Pegar a calha nas costas, carregar o peso e levar para ser cheia. Segundo, propósito. Encher a calha do Espírito Santo. Terceiro, promessa. Ver a água que estava suja se transformando em vinho e sendo reutilizável. Para viver promessa, tem que suportar o peso do processo. Para viver milagre, tem que suportar o peso do processo. Eles suportam o peso do processo, e o profundo é que eles levem. Jesus transforma água em vinho, mas eu vou simplificar isso aqui. O mestre Sala vai dizer assim, esse vinho aqui tá bom demais. Tá melhor do que o vinho de antes. O costume do judeu era servir o bom. Para que quando fosse servir o vinho inferior, as pessoas já estavam bêbadas, inebriadas, então não ia saber a diferença do que é bom e do que é ruim. Só que ele diz assim, que costume diferente é esse? Tá de parabéns, vocês serviram um vinho bom a festa inteira e agora estão servindo um vinho melhor. Isso é profético, porque no mundo é assim. O mundo primeiro serve o bom, o diabo primeiro serve o bom, e depois a qualidade vai deteriorando, e ele vai servir o ruim. Isso é interessante. Só que com Jesus não, pastora. Jesus serve primeiro o mais ou menos e depois só tende a melhorar. Porque no mundo é assim, ele serve a primeira taça, é bom. A segunda taça é boa. A terceira taça, mais ou menos, e vai decaindo. Porque tudo aquilo que vive no mundo tem um final. Assim como tudo aquilo que vive na terra. Primeiro, o diabo começa com bom, casa boa, carro bom, emprego bom, família boa, amigos bons, lugares bons. Tudo aquilo que é bom. Só que o preço final é ruim. É a alma entregue para o diabo, no inferno, no Sheol. Só que Jesus não, começa com ruim. Porque o evangelho, quem entra para viver de verdade sabe que evangelho não é bom 100% do tempo. Eu não digo que o evangelho é ruim, mas a gente passa a prova. A gente passa dificuldade. A gente passa algumas adversidades. Agora pensa comigo, eu vou te dizer algo da minha vida pessoal para você entender. Pensa comigo, 3 anos desempregado. Não porque eu quero, mas porque Jesus quis fechar as portas para mim. Por 5 vezes ele falou para mim, querido, fica tranquilo, você pode fazer entrevista até onde você quiser que eu não vou abrir as portas para você. Falei, tá bom, fiz um monte de entrevista, nenhuma porta se abriu. E outra, um monte de curso. Nenhuma porta se abriu, porque o evangelho é assim, tem que ser provado, porque às vezes a gente vive o ruim na terra, ruim teoricamente, mas a gente vai viver o melhor de Deus no céu. E eu aprendi algo, pastora, no tempo que eu estou desempregado, que quem é amigo do melhor, só usufrui do melhor. Eu aprendi algo muito profético, porque eu tenho me vestido melhor, comido melhor, indo a lugares melhores do que quando eu trabalhava, hoje quando eu não trabalho. E é por isso que eu digo, o mundo ele oferece as taças boas, mas no final as taças são ruins. Jesus não, ele oferece a taça mais ou menos, mas no final tudo aquilo que vem dele é bom. Amém. Aqui eu quero encerrar minha participação, aplauda ao Senhor.